Meus queridos, muito boa noite para você que se liga aqui no canal do Brownie Fogo. Meu nome é Daniel Brown e começa aqui o terceiro vídeo dessa terça-feira. Eu falei que ia ter muito conteúdo no dia de hoje. Tinha muita coisa pra gente separar, comunicar, esclarecer. Então, seguinte, cara, tá começando mais um vídeo aqui publicado aqui por volta das 7 da noite, né? Eu sou Daniel Brown. Se inscreva aqui no meu canal, cara, ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram Brownie Fogo, Botafogo 24 horas por dia lá no meu perfil. E também um bazar alvinegro para você ficar ligado em todas as camisas do Botafogo na promoção, aquelas camisas que você não acha em lugar nenhum, aquelas camisas que você realmente fica encontrando, não sabe se é seguro. No bazar alvinegro é seguro você comprar, então dá uma olhada aqui, chama no direct para adquirir a sua por um preço ótimo. Antes de começar aqui com o tema principal do vídeo, rapaziada, tá chegando a hora, faltam um pouco mais de 24 horas, né, dependendo do horário que você tá vendo aqui, o horário que a gente tá publicando aqui o vídeo, pra minha live com Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, cara, o cara que marcou uma geração, pelo menos uma temporada ali de 2007 para torcedores do Botafogo, me marcou muito, né, na minha infância, então a gente vai bater um papo com ele, pra gente relembrar muita coisa boa e esclarecer muita coisa polêmica, muita coisa ruim que ficou durante toda essa trajetória, as 3 passagens de Dodô pelo Botafogo, ele que chegou em 2001 e ficou até 2002, depois em 2006 e depois em 2007, naquele ano que foi muito marcante, o ano do quase, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso em uma live que não vai ser aqui, vai ser no perfil do Somos Botafogo lá no Instagram. Siga o Somos Botafogo lá no Instagram, vou colocar o link do Instagram deles aqui na descrição. E você que não tem Instagram, que não vai conseguir assistir a live na quarta-feira, fica tranquilo, na quinta-feira eu vou disponibilizar essa live aqui para você dar uma olhada, essa entrevista vai estar aqui no YouTube também. Agora vamos para o assunto principal, rapaziada. Quero falar aqui sobre Louco Abreu. A gente já fez aqui alguns vídeos falando sobre ele, fizemos um vídeo aqui a respeito do Campeonato Carioca, o especial ali de 40 minutos, do título carioca de 2010. Fiz um vídeo recentemente também sobre o top 5 dos golaços, né, que ele já fez com a camisa do Botafogo. Vou deixar tudo isso aqui na descrição, rapaziada, para vocês verem um vídeo atrás do outro e irem maratonando aqui no meu canal. Tem novidade vindo aí a respeito do Louco Abreu. Quando toda essa maluquice de quarentena, de pandemia passar, a gente vai ter um livro que eu tô muito ansioso para saber como vai ser. Ontem à noite, a gente teve um papo entre Fabiano Bandeira e Marcos Eduardo Neves. Meu amigo Fabiano Bandeira, que participa aqui das lives, eu participo do canal dele também. Se você não tá inscrito, se você realmente ainda não se inscreveu no canal do Fabiano Bandeira, você não sabe o que você tá perdendo. O cara tá dando show, tá dando live com o Jefferson, com o Sandro, com o Wilson Goiano, fez live também com o Wilson Gotardo, Heraldo Leite, Rob Porto. Então o cara tá dando muito show. Falou com Somália também, então, e dessa vez, ontem houve uma live com Marcos Eduardo Neves. Eu vou colocar aqui na descrição para vocês se inscreverem no canal do Fabi e darem uma olhada nessa entrevista na íntegra. Quem é o Marcos Eduardo, rapaziada? Marcos Eduardo é um escritor, um biógrafo. Ele escreve livros, né, biografias, obviamente o nome já diz, livros sobre personagens, sobre pessoas, né, sobre a vida de personagens que ele escolhe. Como, por exemplo, ele escreveu esse livro aqui que você já deve ter pelo menos ouvido falar. Nunca houve um homem como Heleno. Aqui, tá aqui o nome dele, né, as iniciais, M.E. Neves, né, o livro sobre a vida inteira do Heleno de Freitas. Eu já devorei esse livro aqui umas 2 vezes, já vi o filme do cara. Ele também foi o responsável. Eu não tô com um livro aqui porque um amigo meu pediu emprestado e nunca mais me devolveu, né? Então, nunca confie em alguém que pede um livro emprestado, rapaziada. Uma dica que eu aprendi aqui. O livro do Alex, né? O Alex jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, no Coritiba, no Fenerbahçe. Ele escreveu um livro sobre a vida do Alex também, vou colocar aqui a capa para vocês darem uma olhada. E escreveu um livro sobre a família Medina, aquela que é a inventora lá do Rock in Rio, né? Fez um livro também sobre o Renato Gaúcho e ele tá com 2 livros para serem lançados. 2 a respeito do Botafogo. Um deles é do Túlio Maravilha, mas esse a gente deixa para falar um pouco mais para frente. Aqui a gente quer falar sobre o livro do Louco Abreu. Vou disponibilizar aqui o que vai ser a capa desse livro, um livro que tem só a ver com as histórias dele no momento em que ele estava no Botafogo, né, rapaziada? No período ali de 2010 a 2012, a meados de 2012, para elaborar, para a gente mergulhar em detalhes de tudo que aconteceu na trajetória de Louco Abreu com a camisa do Botafogo. E qual é a informação que pode deixar a galera bem animada aí para a volta dessa quarentena, uma coisa que pode ser uma novidade para muita gente?
O Marcos Eduardo Neves ali, por volta de 1h10, 1h15 ali de live com o Fabiano, ele respondendo algumas questões sobre o livro, ele revelou uma conversa que ele teve com o Louco Abreu, em que o Louco revelou ao escritor que estava querendo fazer um evento, né, muito legal para lançar esse livro. Esse lançamento ele provavelmente estaria ocorrendo agora, né? Poderia ocorrer agora em abril ou em maio, mas por conta dessa pandemia não tem como. Seria lá em General Severiano, né? É um livro que é chancelado, né, pelo Botafogo de Futebol e Regatas. Então, mas a gente não vai ter por conta da pandemia. Aí o Louco Abreu está tentando elaborar algumas situações legais para que o lançamento do livro seja muito especial quando isso tudo passar. E qual é a ideia dele? A ideia do Louco Abreu, que já foi repassada e está sendo analisada pelo pessoal do Botafogo, é fazer o lançamento desse livro a respeito da vida do Louco Abreu no dia de uma partida de despedida do uruguaio com a camisa do Botafogo. Partida essa que ele não pôde ter, né? Ele não pôde ter uma despedida triunfal, um verdadeiro adeus à torcida do Botafogo. E a gente vai conferir aí isso nas palavras do Marcos Eduardo Neves, respondendo a uma pergunta feita pelo Fabiano Bandeira. Vou colocar aqui o trecho dessa entrevista para vocês darem uma olhada. O Louco ou vocês, não sei, chegaram a pensar no lançamento junto com o jogo de despedida dele? Chegaram a conversar isso com o Botafogo, não? O Louco tá falando isso com o Botafogo. Eu até vi entrevistas recentes agora que o Louco querendo fazer um jogo de despedida. O maior problema que eu vejo nisso é porque o Louco, ele entrou para o livro dos recordes, né? Ele é o jogador que mais vestiu camisas de clubes na história. E hoje ele é jogador e técnico. Então o Louco Abreu querendo se despedir de maneira formal da torcida do Botafogo, fazer um grande evento, fazer um jogo de despedida. A gente não sabe como é que vai ser feito, se vai ser um jogo comemorativo, se vai ser contra uma equipe, se vai ser um jogo oficial, por exemplo, né, um campeonato carioca. Existia esse projeto, né, de você fazer aí um jogo de rodada de Taça Rio, de Taça Guanabara, um jogo, né, de despedida do Louco Abreu, nos moldes do que aconteceu, por exemplo, se eu não me engano, foi lá em 2011 ou 2012, agora eu não lembro, uma despedida para o Petkovic, acho que foi em 2011, que o Petkovic jogou só um jogo no Campeonato Brasileiro, se despedindo da torcida do Flamengo, né? Então é mais ou menos nesses moldes aí que já foi tentado, mas o que a gente pode projetar, o que a gente pode ter uma ideia de quando voltar, né? Seja no fim do ano, né? A gente não sabe como é que vai ficar o calendário, no início do ano que vem, a gente não sabe, realmente não tem como estipular data de absolutamente coisa alguma, mas a gente pode esperar aí o lançamento desse livro, né? Uma cerimônia, né? Com fila, com autógrafo e tudo mais, no estádio Newton Santos, no mesmo dia, né, de uma partida de despedida para que o uruguaio consiga se despedir da torcida do Botafogo e vice-versa, da mesma forma talvez que a gente tenha ocorrido, né, no jogo do Jefferson, né, no jogo da partida do Jefferson. Então isso é muito legal. Louco Abreu chegou ao Botafogo em fevereiro de 2010 e foi embora ali em meados de abril, maio, na verdade no mês de maio mesmo, né, ele foi embora do Botafogo em 2012. A última partida dele foi um jogo contra a Ponte Preta. O Botafogo, inclusive, perdeu esse jogo para a Ponte Preta no estádio Newton Santos e o Louco Abreu acabou se despedindo do Botafogo, foi jogar no Figueirense e desde então quase que o Louco Abreu voltou algumas vezes. Ele foi emprestado ao Figueirense, aí no momento em que acabou o empréstimo, ao invés dele retornar ao Botafogo, que é o que muita gente queria, até ele queria um pouco, ambas as partes acharam melhor, né, romper o vínculo, ele acabou voltando para o Nacional do Uruguai, que é a segunda paixão do Louco. Então ele quase retornou também em 2019, né, em 2019 ele quase chegou para jogar o Campeonato Carioca com um contrato curto aí para ter essa despedida, né, mas ele já estava acertado com o Rio Branco, né, do Espírito Santo. Então não teve como ele chegar, né? Ele já estava acertado, já tinha um projeto com a equipe capixaba. E nesse momento, né, vai ser uma situação um pouco complicada, porque o Louco Abreu, vocês ouviram aí na fala aí do Marcos Eduardo Neves, que eu disponibilizei para vocês, ele está num projeto atual em um time. Atualmente o Louco Abreu é técnico e jogador do Boston River, uma equipe da primeira divisão do Campeonato Uruguaio. Então ele está ainda encerrando a sua carreira e começando, vamos dizer, a sua trajetória como treinador, né? O Louco Abreu, inclusive, que é o jogador que mais passou por clubes, né, na história do futebol mundial em atualidade. Então, cara, isso é muito louco, isso é muito legal. O Louco Abreu, então, nesse projeto.
né? Aí teria que ver como é que essa situação ficaria, né? Se no momento em que a situação voltar, né, tiver que ter aí uma partida de despedida, né? Se ele vai poder realmente se desligar do clube temporariamente ou se ele ainda vai estar no Boston River. Então é uma situação que a gente ainda tem que ver, né? Mas de qualquer forma, cara, na minha opinião, é uma notícia muito especial, uma notícia muito legal saber que no mesmo momento em que a gente vai poder adquirir um livro sobre toda a trajetória, né, os detalhes ali, né, num livro para a gente saber tudo o que aconteceu na passagem do Louco Abreu pelo Botafogo, uma partida de despedida para fechar com chave de ouro toda essa trajetória do Louco, do uruguaio, com a camisa do clube. Eu acho isso muito legal e eu queria dividir isso aqui com vocês. Então é isso, pessoal. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Fica ligado no Somos Botafogo, que amanhã tem live minha com o Dodô, que eu vou disponibilizar aqui na quinta-feira para vocês darem uma olhada aqui no YouTube. E também siga o canal do Fabiano Bandeira. Seja inscrito no canal do Fabiano, que está tendo muita live interessante, muita coisa boa saindo de lá, beleza? Forte abraço, fui!